Glória a Deus. Tava com muita saudade aqui. Meu coração tava ardendo por esse convite. Chegou na hora certa. Estou feliz de estar aqui, né? Eu sou dessa casa aqui, né? Eu estou absolutamente em família, né? Cada cantinho dessa igreja. Até deu uma subida, vocês pintaram algumas partes lá em cima. Até fiquei ansioso para ver como é que tá, a redinha na escada. Tá um capricho. Eu fui. Ah, não, lá em cima eu não fui ainda. Só fui até a salinha das crianças, mas eu fiquei muito feliz, né? Cada cantinho, como eu estava falando, cada cantinho dessa igreja é um lugar especial, né, no meu coração. Eu estou aqui desde o primeiro, pedra fundamental aqui, né? O primeiro culto, 2004, pastor Thomas, né? Tava no meu cantinho ali na cabine, né? E aí tava aqui, né? Fiquei aqui longos anos, né, no culto da tarde. E aí, desde a pandemia, a gente está lá na Vilinar, né? Mas, enfim, muita coisa aconteceu aqui na minha vida, né? nesse lugar. E vocês são privilegiados. Vocês são privilegiados de ter um lugar, né, tão gostoso para celebrarem junto, né, o Senhor em família, né? Pouca gente tem o privilégio que, né, vocês têm de ter um lugar tão especial, né, para cultuar o Senhor num domingo de manhã. Eu tenho certeza que vocês vêm aqui com muita alegria, né, e Deus faz com que essa alegria aumente, né, a cada dia. Então, glória a Deus. Muito bom, vamos lá, porque eu estou com uma palavra ardendo no meu coração e muito feliz de compartilhar um pouco dela, um pouco daquilo que eu vou ministrar. Vai ser bacana até, acho que é uma continuidade um pouco daquilo que os jovens viveram, né? 3 semanas atrás a gente teve o retiro de jovens, né? Imagino que alguns, né, estavam participando, né? E eu vou dar um pouco de continuidade naquilo que a gente tinha falado com eles e assim, mas é uma palavra que vem ardendo no meu coração há algum tempo, que eu queria compartilhar com vocês, cujo tema que eu coloquei aqui é comissão ou sugestão. É uma pergunta, comissão ou sugestão? Talvez, né, quando você me ouvir falar isso, talvez já imediatamente lembre de qual passagem, né, a gente vai abrir, que vai ser Mateus capítulo 28, nos versículos 18 a 20, cujo, né, título ali na sua Bíblia, né, quase todas as Bíblias têm um subtítulo ali para os parágrafos, e o subtítulo desse parágrafo é A Grande Comissão. A Grande Comissão. E antes da gente ler, né, essa passagem, né, o que me inspirou para... Né, estava, né, meditando a respeito daquilo que eu queria compartilhar o Senhor me trouxe à memória, né, a gente estava até orando aqui, né, por alguns pastores queridos, né, que já estão né, há muito tempo nos abençoando, alguns deles, né, já com um pouco mais de idade avançada, e eu me lembrei de uma história quando estava preparando essa mensagem, que eu ouvi, não sei se foi aqui exatamente nesse salão, talvez tenha sido no Panambi ou em algum salão de sexta-feira, que foi trazida para nós pelo pastor Jamê, né? Talvez muitos de vocês já o conheçam, ele vira e mexe, né, tá ministrando aqui, né, no nosso meio, nos cultos online ou presenciais, enfim. E talvez tenha sido nesse púlpito, mas foi assim, quase 20 anos atrás. E Deus me fez rememorar essa história, porque ela me impactou muito naquele momento e ela tem tudo a ver com aquilo que eu vou ministrar. E ele contou, né, de um testemunho pessoal, né, como ele compartilhou publicamente. Eu vou fazer isso inclusive hoje de novo, né, no final da pregação. Eu vou reproduzir o que ele contou, dado que ele falou publicamente. Que ele estava num jantar de família e ele estava muito inspirado para falar de Jesus para alguns familiares que ainda não conheciam a Cristo. E era aquele jantar de família estendida, talvez Natal ou Páscoa, né, que reúne, vamos dizer, mais do que a extensão imediata, né, da sua família, reúne às vezes um tio de segundo grau, um primo mais distante, e ele estava evangelizando, né, uma prima. E ele estava engajando, né, com a Irani, esposa dele, falecida, né, alguns meses atrás, inclusive, e ele estava engajando em amor, né, naquela vida, para tentar, né, estabelecer uma ponte, uma conexão para falar da palavra de Deus para essa pessoa. E ele comentou que essa prima dele, meio que no meio do jantar, assim, virou para ele e, assim, beirou quase a falta de educação, a palavra dela, que ela falou para mim o seguinte, para ele, perdão. Ela falou assim: Jamê, eu sei por que você está me tratando tão bem assim. Aí ele olhou assim e foi, lá vem, né? Vamos ver o que vai falar. E aí ele é uma pessoa muito mansa. Talvez quem já o conhece sabe que ele é muito sábio, muito manso, um senhor assim, que tem uma serenidade. E ele falou assim: me fala, por que eu estou te tratando tão bem assim? E ela falou assim:
você está com segundas intenções para comigo. Ele meio arregalou o olho e falou assim, eu estou casado, calma aí. Né? Ele falou assim, por que segundas intenções? E ela falou o seguinte, você só está me tratando tão bem assim porque você quer me levar para a igreja. Aí ele virou e falou assim, então, não vou me recordar do nome dela, ele falou assim, vou chamar de irmã, vai. Ele falou assim, então irmã, então não é segundas intenções que eu tenho para com você. Eu tenho primeiras intenções. Porque eu quero que você conheça o meu melhor amigo. Eu quero que você sinta a paz que inunda o meu coração toda noite quando eu vou dormir. Eu quero que você experimente essa comunhão com o Espírito Santo, essa alegria, né? Essa vida cheia de intimidade, cheia de alegrias em Deus que eu tenho. Eu quero que você experimente o destino eterno que eu creio que vai ser reservado para aqueles que têm comunhão com Deus, que é o paraíso, a glória e a vida eterna. Então o que eu tenho para com você não é uma segunda intenção, eu tenho a melhor das intenções. E para isso eu vou te tratar bem, eu vou falar do meu melhor amigo e, né, quem sabe um dia você possa se abrir para isso. Eu não sei, né? Confesso que eu não me recordo. Talvez a pessoa, depois de uma frase tão impactante assim, né, acho que ela tenha se convertido. Eu não sei se foi o caso, mas enfim, né? Essa história me marcou. Então, com essa história em mente, vamos ler, por favor, Mateus capítulo 28, nos versículos 18 até o 20. E a gente já vai fazer uma pontezinha para essa história. Mateus capítulo 18, versículos 18. Diz o seguinte. Mateus 28, não falei 18, perdão. Mateus 28, versículos 18 até o 20. Diz o seguinte: Jesus se aproximou dos seus discípulos e lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, ide por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Então, eu vou só ler, né? Esses dias eu ouvi uma frase bem impactante, né? Esse versículo 18 é quase assim a carteirada celestial, né? Jesus falou assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então presta atenção no que eu vou falar, hein? Ele falou assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, eu não sou muito bom de gramática, mas quando eu estava na escola, eu era melhor com os números e tal. Me ensinaram que esse id aqui é uma norma verbal, né? As professoras, por favor, que me corrijam, que é do imperativo, correto? Quando a gente tem uma ordem que está no imperativo, até onde eu saiba, isso é uma ordem, né? Então eu volto aqui para o título, né? Comissão ou sugestão? Jesus não fez uma sugestão, ele deu uma grande comissão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, é um mandamento. É um mandamento. É um mandamento do Senhor para nós. Porque ele não falou o seguinte: olha, se der, pregue a palavra. Ele não falou o seguinte: olha, se calhar, faça discípulos. Ele não falou o seguinte: olha, se alguém te perguntar muito por quê, aí você fala de Jesus. Não tem nenhuma condicional aqui, não tem nenhuma sugestão. Até porque senão vira uma omissão, né? Jesus deu uma ordem, ele falou assim: mandamento, ide, vá, né? Você está comissionado para pregar o evangelho, levar a palavra. E por quê? Não porque Jesus, né, tem uma tirania, ou ele quer estabelecer, né, uma grande comunidade onde ele use a nossa mão de obra, mas porque não importa qual tipo de relacionamento nós temos com qualquer nível de pessoa que se conecte conosco, desde da nossa esposa ou marido, passando pelos nossos pais, nossos irmãos, nossos familiares, nossos filhos, passando pelos colegas de trabalho, passando pelos colegas de escola, né, entrando no nível das amizades, entrando no nível das amizades mais próximas ou mais distantes, ou até mesmo, né, em comunicação com as pessoas que passam pela nossa vida e a gente não estabeleceu nenhum tipo de vínculo afetivo especial.
né? Pode ser a pessoa que, né, nos serviu, né, numa padaria, ou o frentista que abasteceu nosso carro, ou qualquer pessoa que passou pela nossa vida de alguma forma. Em todo tipo de conexão que nós estabelecemos com alguém, é esperado que a gente seja um bom amigo para essa pessoa. E o que um bom amigo faz? Um bom amigo deseja o melhor. O bom amigo, ele tem não segundas, mas ele tem primeiras intenções. Porque o bom amigo, ele não está interessado naquilo que aquela conexão ou que aquela amizade pode lhe oferecer. É claro que às vezes a gente estabelece conexões com pessoas, né, que são conexões que envolvem uma troca, né? Então eu vou na padaria, eu pago o café e a moça me entrega o café, né? Isso é esperado uma troca, é esperado que eu pague e eu espero que ela me entregue o café. Mas independente, de novo, do nível de intimidade dessas conexões, nós temos um mandamento a cumprir. O mandamento a pregar o evangelho, ir por todo mundo e fazer discípulos, né? Levar essa primeira intenção, apresentar de fato o nosso melhor amigo. Porque se tem alguma coisa, né, que de fato faz uma caracterização de uma boa amizade, é de fato eu querer o bem das pessoas que estão ao meu redor. E que bem maior eu não poderia querer que apresentá-las para Cristo, que vai não só potencialmente restaurar a vida daquelas pessoas, e mais importante até do que algo que a terra, né, é perecível, é apresentar a salvação eterna. Então, de fato, a gente tem que ter essa motivação. E talvez você possa fazer a mesma pergunta que eu me faço quando o Senhor falou sobre isso para mim, né? Porque eu acho que pelo menos para mim, né, toda mensagem, né, que nasce no meu coração, nasce assim como Deus quer me alertar para alguma coisa para a minha vida, e aí, né, ele vai crescendo, né, nessa chama do meu coração até que a gente possa compartilhar isso para outras pessoas. Mas talvez você possa se fazer agora a mesma pergunta que eu me faço quando Deus falou isso comigo pela primeira vez. Falei assim: Marcelo, eu não tenho o dom de evangelismo. E eu afirmo isso para vocês, eu não tenho esse dom. Por que eu afirmo isso para vocês? Porque tem, né, a Bíblia fala que existem vários dons, várias características, né, Deus criou cada um com uma particularidade. A uns Deus, né, deu uma porção de, às vezes, ser capaz de ensinar, a outros Deus deu uma capacidade de cuidar, a outros Deus deu dons mais proféticos, né? A Bíblia fala sobre os ministérios. E existe um chamado, de fato, pessoas que têm uma unção especial, uma coisa que nasce dentro delas, que elas conseguem falar de Jesus até pro poste, e fazer o cachorro se converter e falar em línguas espirituais caninas. Mas não é a minha característica. Inclusive, por mais assim que eu estou aqui pregando há muitos anos que a gente, né, tá junto fazendo isso, eu sou até meio tímido assim com pessoas que eu não conheço. Então, assim, quando eu tenho mais intimidade com alguém, eu me solto às vezes até demais. Mas se me apresenta assim uma pessoa nova que eu nunca vi na minha vida, eu sou meio nerd, assim, eu fico meio, e agora? O que eu faço? Eu dou a mão, eu abraço, eu fico assim. Eu não tenho essa facilidade que alguns têm, né, de fato, né, chegar na rua e de repente começar a pregar e multidões se converterem. Existem pessoas que têm de fato um dom proeminente com relação a isso. Mas isso não exime as pessoas que não têm esse dom a não cumprirem o mandamento que Deus colocou como uma ordenança. Então, mesmo que eventualmente o fruto, né? E a gente tem algumas pessoas até na nossa comunidade, na nossa família, que são muito expansivas e trouxeram muita gente, né? Graças a Deus aqui eu vejo, toda vez que eu venho eu vejo rostos que eu não conhecia. Vocês foram trazidos por alguém, eu fui trazido por alguém. Então tem pessoas, eu tenho certeza que deve ter algumas pessoas aqui que trouxeram mais pessoas e levaram mais pessoas para Jesus, glória a Deus. Mas isso não exime, né, quem eventualmente não tenha este chamado especial a não cumprir isso como um mandamento. Mas graças a Deus que a palavra nos ajuda, porque ainda que a gente não tenha esta facilidade, nós podemos encontrar ferramentas bíblicas que nos ajudam a entender o cumprimento e a importância, né, e a obediência de fato dessa grande comissão. Ide por todo mundo, levai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Então vamos navegar aqui pela palavra e a gente vai ser capacitado por algumas ferramentas bíblicas
que nos ajudam a cumprir de fato a grande comissão, que afinal de contas ela não é, né, uma sugestão. O primeiro princípio que eu queria compartilhar com a gente, que nos ajuda, né, a cumprir essa mensagem, está lá em Atos capítulo 4, também dos versículos 18 até o 20, que é o princípio de ser testemunha. Então, a primeira ferramenta que vai nos ajudar a gente cumprir a grande comissão é que nós sejamos testemunhas. E eu vou explicar melhor, né, esse conceito. Atos capítulo 4, versículo 18, a gente já vai ler. Antes da gente ler esse texto, né, vamos pensar no significado, vamos dizer, mais comum da palavra testemunha. Quando eu falo assim, olha, esta pessoa foi testemunha de um crime. Exemplo, né? Normalmente quando a gente pensa na palavra testemunha, imediatamente me vem na cabeça uma pessoa que testemunhou um crime. Ela não estava exatamente ela não foi alvo do crime, mas por algum motivo ela pode ter sido testemunha ocular. Ela podia estar posicionada de uma forma que ela viu aquilo. Ou ela pode ser até uma testemunha auditiva, pode ser que ela tenha ouvido o que aconteceu, mesmo que não estivesse exatamente no campo de visão dela. E quando essa pessoa, que ela de novo é testemunha, ela é convocada pela polícia para depor sobre aquilo, a polícia vai perguntar, meu amigo, o que você viu? E o que você ouviu? Vamos ler com isso em mente essa passagem, Atos capítulo 4, versículo 18. O contexto aqui é os discípulos sendo chamados para interrogar pelas autoridades judaicas que queriam ordenar que eles não mais pregassem o evangelho. Atos capítulo 4, versículo 18 diz o seguinte: então as autoridades os chamaram, os discípulos, de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem do nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que nós obedeçamos a vocês e não a Ele próprio? Não poderemos nunca deixar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. O que isso, né, nos fala? A forma mais simples e mais poderosa da gente levar, né, a amizade de Cristo para alguém é falar daquilo que a gente tem vivido. Porque às vezes a gente, né, coloca, vamos dizer, barreiras ou impedimentos, né, para que a gente possa viver essa palavra do tipo assim, olha, eu não tenho talvez o conhecimento bíblico para tirar as dúvidas mais profundas sobre as questões teológicas e existenciais que permeiam a vida dos outros. Mas a gente não precisa disso. Porque quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas Deus, por alguma forma maravilhosa, Ele decidiu nos usar nesse papel. Quem vai fazer o trabalho final de convencimento é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não está por aí pregando audivelmente a mensagem sobre Jesus. Ele espera que quem faça isso somos nós. E como que nós vamos nos conectar, né, com os nossos amigos, com os nossos familiares, e a gente vai falar disso? Talvez a gente, né, nunca vai ter o conhecimento filosófico que responde às dúvidas mais profundas do coração de alguém. Mas, de novo, não é isso que as pessoas precisam. As pessoas precisam de um testemunho, de algo real. As pessoas precisam de um testemunho de algo que aconteceu comigo e com você. Então, quando você fala assim, olha, talvez eu não saiba responder a sua dúvida, mas eu posso te contar uma coisa. Eu era depressivo e fui curado. Eu não sei o que está passando pela sua cabeça. Exemplo, uma conversa que você está tendo. Eu não sei o que está passando pela sua cabeça, mas eu tinha um relacionamento destruído com a minha família. E hoje eu tenho um casamento maravilhoso. Olha, eu não sei o que eu posso te dizer, mas assim, eu estava todo arrebentado na vida, todo quebrado. E Deus restaurou a minha vida profissional e financeira. Então, quando a gente narra um testemunho que é pessoal, a pessoa pode ter a maior filosofia do mundo, mas ninguém consegue rebater algo que você viveu. É uma comida que você experimentou. É totalmente diferente de eu dizer assim, olha, tem um bom restaurante Estrela Michelin, eu li ali na Veja, Comer e Beber, que ele é muito bom. A outra coisa diferente é falar assim, Angélica,
eu fui naquele restaurante ontem, você precisa provar aquele risoto de alcachofra, ele é maravilhoso. É real, é vivo, porque você está falando daquilo que você viveu. A gente tinha um irmão, ainda tem, né? Graças a Deus, que ele, aqui na Flórida à tarde, né? Agora ele está, acho que junto com o pastor Bob, lá na Zona Leste, como que é o nome dele? O Marcos, não sei se você chegou a conhecer. O Marcos, ele é uma bênção, assim, uma família, ele se mudou para a Zona Leste e ele está congregando numa igreja amiga nossa também. Logo que ele chegou na igreja, né, Deus promoveu uma mudança muito grande na vida dele, uma restauração familiar, uma coisa linda. Mas assim, não demorou um mês, o cara recheou 2, 3 fileiras, assim, né? E o cara é uma bênção, e trazendo amigos, e trazendo familiares. E aí um dia eu estava na cabine de som ali, conversando com ele estava me ajudando, sei lá, numa gravação de CD, qualquer outra coisa. E eu falei assim, Marcão, que legal, cara, conta aí essa história, né, do que Deus está fazendo na sua vida e como, né, seus familiares estão vindo aí. E ele foi muito humilde, assim, ele é um cara muito legal. Ele falou assim, Marcelinho, cara, sei lá, eu estou aprendendo aqui, mas tanto milagre que tem acontecido na minha vida. E eu falei assim, conta mais, Marcão. E ele contou um pouco da restauração familiar que ele estava acontecendo e tal. E aí eu falei assim, poxa, e como você conseguiu, né, a palavra, nem lembro que palavra eu usei, mas convencer, né, os seus familiares a virem juntos? E ele falou assim, então, foi o seguinte, estava lá, um dia chegou, meu cunhado me ligou para, falou assim, vamos trocar uma ideia? E eu falei, vamos, ele dizendo, né? E aí o cunhado dele chegou e falou assim, Marcão, precisamos conversar, cara, vou me separar da tua irmã. Ele falou assim, como assim? E aí ele contou os problemas que estava vivendo e tal. Ele falou assim, cara, eu não sei resolver teu problema, mas eu tenho um amigo que resolve casamento. Aí trouxe aqui. E aí passou mais umas semanas e chegou um outro amigo com o mesmo problema. E ele falou assim, cara, eu preciso me aconselhar com você, estou achando que eu vou me separar. Eu falei assim, cara, eu também ia, mas eu conheci um cara que consertou meu casamento. Ah, é um terapeuta? Não, vem um domingo lá no culto, você vai conhecer esse camarada aí. Ele não sabia nada da Bíblia ainda, graças a Deus depois ele soube muito. Mas de novo, é um testemunho real, é algo que você experimentou, algo que você viveu. Não tem como ninguém, né, filosoficamente rebater alguma coisa que você vive. E isso é uma ferramenta muito poderosa. E às vezes a gente, né, coloca alguns, né, dogmas, como dizendo assim, não, mas eu não tenho, né, a oratória, ou eu não tenho o ministério. Gente, assim, se tem uma coisa que não funciona no evangelismo, o negócio chama cargo. A pessoa não quer nem saber assim, quem é que está falando, quem não é. A pessoa quer saber da conexão que ela tem com você. Porque o pastor João é uma bênção, é maravilhoso, mas ele não é amigo do teu amigo, ainda. Você é amigo do teu amigo. Ele não conhece, talvez ele tenha, os seus amigos tenham até preconceito, seus familiares tenham até preconceito. O cara é pastor. Não, vai saber qual que é desse cara, tem tanto pastor esquisito por aí, mas eles conhecem a você. E você vive isso. E você é uma bênção para aquele seu amigo, para aquele seu familiar. Eles conhecem a tua história, eles conhecem a tua ética, eles conhecem, né, a tua vida. E é engraçado como a gente, né, usa algumas ferramentas hoje, né, que são tão maravilhosas, e Deus nos colocou num tempo tão propício para isso. Por quê? Né? Eu estou assistindo, não sei quem já assistiu, uma série chamada The Chosen. Alguém já assistiu aqui? É muito legal, né? Jesus ia pregar para a galera, e assim, por mais que ele fosse forte, potente, eloquente, a voz dele não chegava muito longe. Ele tinha que usar umas técnicas meio diferentes. Assim, não, eu vou subir na montanha, eu vou pegar uma praia que tem uma acústica, eu me afasto um pouco no barco. Né? Hoje em dia, com o microfone, né, a gente amplifica a nossa voz para multidões. Né? Estamos aqui, né? Talvez se eu não usasse o microfone, vocês até conseguissem me ouvir. Mas, graças a Deus que a gente tem uma tecnologia que sem esforço eu consigo me comunicar. Talvez aqui a gente tenha 60 pessoas, estou chutando aqui no salão, umas 60 pessoas, estou falando no meu tom de voz e todo mundo está ouvindo. Mas olha que interessante, eu hoje estou conseguindo me comunicar com 60 pessoas. Se você pega esse negócio aqui e você faz uma postagem numa rede social, você se conecta talvez com 6.000 pessoas. Sei lá quantos amigos a gente tem. E às vezes agora o negócio está tão poderoso que
você, né, posta um negócio e aparece na feed, né, na tela de uma pessoa que nem te conhece, mas porque, sei lá, que algoritmo colocou aquele negócio para aquela pessoa. Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje nós temos na nossa mão um microfone, mas tão poderoso, que a gente nem tem ideia do poder de influência que uma comunicação sua pode fazer para alguém. E quando isso fala sobre o destino eterno de uma pessoa, né, eu acho que a gente tem que ser muito zeloso com esse potencial, porque a gente pode, sem imaginar, transformar a vida de alguém que a gente nem conhece por conta de um versículo que a gente postou, ou por conta de um recado que a pessoa transmitiu, né, por conta de uma foto com alguma descrição. Né? Esses dias eu estava ouvindo um testemunho, né, de um jovem, que ele é líder de uma igreja, né, se comunica bastante com os jovens, e eles estavam fazendo uma festa assim no culto de adolescentes, né? E aí o pessoal chegava e se apresentava, e quem era novo, com quem veio e tal, e ele estava contando essa história, né? Que chegou uma pessoa nova, e ele falou, tudo bem, fizeram uma farra com aquela pessoa, né? Uma coisa bem adolescente, e aí perguntaram assim, quem te trouxe aqui? Da galera que está aqui? Ninguém. Ah, legal, mas você não veio com ninguém, mas você conhece alguém que vem aqui e te deu o convite? Não, também não. Aí a pessoa ficou meio sem graça, falou assim, não, mas então você mora aqui na região, você viu aqui alguma coisa? Não, também não. Eu falei, peraí, então como você veio parar aqui, né? Ela falou, então, eu estava zapeando no Instagram e de repente apareceu um Reels, que é um tipo de filminho que tem lá, que aparece, tá? Enfim, vocês devem saber o que é. E ela falou assim, apareceu, não sabia de quem que era, mas achei legal, um monte de jovem convidando para uma parada, eu vi que tinha um endereço e eu resolvi aparecer. Então, assim, acontecem certas coisas, né, que elas nos mostram o potencial, que às vezes, assim, mesmo, e eu digo isso, claro que nem todo mundo tem essa familiaridade com essa ferramenta, mas é só para citar um exemplo do tipo assim, a gente não precisa colocar barreiras. Nós não precisamos depender da autoridade de uma terceira pessoa. Né? As pessoas estão esperando por uma conexão real com alguém que elas conhecem. Né? E elas estão precisando que você seja testemunha daquilo que você viu e daquilo que você tem ouvido. Né? De relacionamento real e verdadeiro com o Senhor Jesus. E isso, tenho certeza que vai impactar a vida das pessoas. Então, a segunda ferramenta que eu queria, né, compartilhar, a Bíblia nos ajuda, né, nessa dinâmica, está lá em João, capítulo 15, versículo 13, que fala sobre nós amarmos as pessoas incondicionalmente. E quando eu falo amar as pessoas incondicionalmente, eu estou, né, realmente falando de um amor intencional, que eu creio que o Senhor, né, quer nos fazer conectar com pessoas, onde essas pessoas realmente percebam a nossa primeira intenção. A nossa primeira intenção. Vamos ver que fala em João, capítulo 15, versículo 13. Né? O exemplo de Jesus, né, como o nosso melhor amigo. João, capítulo 15, versículo 13. Fala assim. Este é o meu mandamento. Estou começando no 12. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Olha o desafio, né? Porque Jesus nos amou dando a sua própria vida. Olha no versículo 13. Não existe maior amor do que dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus, ele não precisava fazê-lo, né? Mas ele decidiu voluntariamente se despir da sua glória, descer dos céus e se sacrificar, ir até a cruz para compartilhar a vida eterna conosco. Ele estava resolvido. Ele não ia deixar de ser Deus. Ele não precisava passar a eternidade em companhia. E a eternidade dele já estava garantida. Quem estava comprometido realmente éramos nós. Só que ele decidiu se doar, se rasgar, se despir da sua glória, vir ao mundo, ser humilhado como homem, morrer em nosso lugar para ter a nossa companhia. Então, se ele decidiu, né, amar as nossas vidas dessa forma, ele também espera que a gente, né, seja inspirado por esse amor, né, e ame uns aos outros. De fato, estou falando do amor horizontal aqui, né, com as outras pessoas. Então isso fala de atos voluntários de sacrifício que eu creio que Deus vai
pedir de nós e nos inspirar a fazer, mais do que um pedido. É uma inspiração que eu creio que Ele vai fazer brotar em nossos corações, para que a gente também tenha atos voluntários e intencionais de amor para com outras pessoas, de forma que as pessoas percebam algo diferente na nossa conexão. E eu tenho certeza que Ele nos inspira, né? Até 1 Coríntios 13 fala um pouco do amor de Deus, né? E o amor de Deus, ele rompe, né, as barreiras dessa vontade de nós nos beneficiarmos com os relacionamentos, né? É claro que, de novo, como eu falei, né, no início, muitos relacionamentos eles exigem trocas mútuas, né? Mas a Bíblia fala que o amor sacrificial de Deus, o amor altruísta de Deus, um amor que se alegra mais com dar do que receber. E quando a gente vive isso, a gente realmente consegue estabelecer com as pessoas uma ponte que é muito difícil de ser abatida. E quando essa ponte é estabelecida entre você e as pessoas ao seu redor, essas pessoas vão estar muito mais abertas a receber aquilo que você tem a dizer. Porque elas estão vendo o amor sacrificial que você tem pela vida delas. E eu creio, né, de certa forma, que quando nós somos contagiados com o amor que vem de Deus pelas pessoas, porque é muito diferente a ótica, né, do óculos do amor, que o óculos do amor de Deus, ele ama as pessoas tão profundamente e tão apaixonadamente e tão desesperadamente, que a última coisa que Deus quer é fazer com que, né, cada uma dessas pessoas que está ao nosso redor corra o risco de passar a eternidade sem Jesus. Então eu creio que Jesus vai quebrar um pouco, e eu digo isso para mim em primeiro lugar, tá? Da nossa indiferença. Porque às vezes, me parece, eu digo isso de novo, falando para mim, parece que nós, né, o corpo de Cristo, somos muitas vezes indiferentes ao fato de que as pessoas estão correndo o risco de passar a eternidade delas longe de Deus, longe do nosso Salvador, longe da vida eterna. Então, quando nós passamos a encarar essas pessoas e pensar assim, pode ser a última oportunidade que eu tenho de levar uma palavra que vai fazer essa pessoa receber a salvação, talvez a gente tenha um pouco mais de impulsionamento para cumprir essa grande comissão, né? E isso vale, de novo, para todos os relacionamentos que a gente tem, né? Agora, eu estou numa dinâmica nova, né? Criançada aqui, um bebezinho, passando de colo em colo, a Cecília pulando aqui com a Amélia, para lá e para cá, atrapalhando o louvor, né? Já vivi muito isso, né, com outras pessoas. E, né, nessa tarefa de ser pai, a gente vai tentando se preparar aí, né? Vai lendo os livros da Cris Poli, vai vendo os tutoriais, vai conversando com os mais experientes. E assim, a gente como pai, a gente quer obviamente o melhor dos nossos filhos. E vocês vão entender porque eu estou falando disso. Assim, como pai, a gente quer muito disciplinar as crianças. A gente quer muito, né, fazer com que elas aprendam a obediência, aprendam os bons modos, né? Aprendam que não pode lamber as pessoas, né? Os filhos são crianças, eles estão aprendendo. E tudo isso funciona, né, no mundo para que a gente forme bons cidadãos. Tem que aprender a chegar na escola no horário. Por quê? Porque tem que estudar. Tem que estudar por quê? Porque vai ter que chegar uma hora que você vai ter que fazer uma faculdade, você um dia vai ter contas a pagar, você vai ter uma família para sustentar. Então, a dinâmica do relacionamento, muitas vezes familiar, eu estou dizendo isso da minha experiência de pais para com os filhos e coisas que Deus tem me feito pensar, ela está voltada à dinâmica de que a gente tem que ensinar as criancinhas a serem, né, cidadãos do bem, né? Não pode ser essas crianças amalucadas, mas tem que ser gente, né, que respeita os mais velhos e obedece, né, às professoras. Mas quão profundamente será que o meu coração como pai e o nosso coração para com as pessoas deveria estar muito mais, não que isso não caminhe junto, mas o que eu quero dizer com isso? Que nosso coração deveria muito mais estar ardendo para que os nossos filhos, eles sejam em primeiro lugar cidadãos do reino de Deus
e não apenas bons cidadãos desse mundo. Tenho certeza que as duas coisas vão caminhar juntos. Os bons cidadãos do reino de Deus vai ser também um bom cidadão desse mundo. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu fico muito incomodado quando a minha filha chega atrasada na escola. Só que eu deveria ficar muito mais incomodado se ela chegou atrasada na hora do devocional dela, na escolinha dominical dela. Porque às vezes parece que a gente está dando mais valor para aquilo que é visível do que efetivamente para a construção do reino de Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação, não tinha nem a ver com o tema, mas eu achei muito legal a dinâmica, né? E eu acho, assim, eu amo, né, essa paixão que o pastor João tem e essa conexão que ele tem com vocês. Por quê? Porque ele conhece todo mundo, ele sabe os seus nomes e ele sabe verdadeiramente, ele está interessado no fato de que você está aqui. E o coração dele se arde quando você não está aqui. Porque ele sabe, não porque, né, a gente quer ter os pintinhos debaixo das nossas asas, mas porque é muito importante para a nossa saúde espiritual que a gente, né, estabeleça esse vínculo e a gente esteja, né, cultuando a Deus em família. Então, né, dito isso, só para fazer esse parênteses, eu estava ouvindo uma pregação e aí o pastor identificou que um pai começou a chegar recorrentemente sozinho na igreja. E tinha filhos adolescentes, né, mas ainda numa idade menor. E ele reparou assim, que fazia 4 cultos, né, ou 5 cultos, ele contou na pregação, que ele identificou que o pai estava chegando sozinho na igreja. E ele virou, né, para aquele senhor e falou assim: tudo bem, paz, beleza, trocando ideia. Eu falei assim: cadê teu filho? Faz um tempinho que eu não vejo. E o pai falou assim: então, sabe o que é, pastor? Ele tem acordado meio tarde, falou que ele não está a fim de vir e tal. Tranquilo. E aí o que o pastor falou assim: quer dizer então que se teu filho estivesse fumando crack agora, você ia estar com essa tranquilidade? Ele falou assim: fumando crack não, pastor, pelo amor de Deus. E ele falou assim: você está mais preocupado que teu filho respeite as regras ou que ele receba da vida eterna? Você está mais preocupado que ele seja um bom cidadão do mundo ou que ele seja um bom cidadão de Deus? E obviamente eu não estou fazendo uma associação exata, né? Isso valia para aquele exemplo de que não faltou no domingo, não vai para o céu, tá? Por favor, não me entenda dessa forma. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Porque havia ali uma necessidade de quebra da indiferença. Porque a gente é muito preocupado com o estabelecimento dessa conexão para que as pessoas sejam boas cidadãs e boas pessoas para esse mundo. Mas existe algo muito maior, muito mais importante do que, né, você formar eventualmente seu filho, pode ser seu irmão, seu neto ou qualquer outro exemplo que venha para a sua cabeça, né? Muito melhor do que ele ser um bom cidadão deste mundo é que ele seja um bom cidadão no reino dos céus, porque isso vai ter um valor eterno para a vida dele. Isso também vai valer, né, para que ele seja um bom cidadão desse mundo, mas, né, que a gente possa estar olhando para aquilo que é eterno, para aquilo que vai além, para aquilo que esse mundo vai passar. Nossa, né, a gente tem Deus colocou limites, né, na nossa vida terrena, né? Talvez alguns cheguem aos 110, 120, né? A Bíblia fala que de 120 em geral a galera não passa, mas é finito, mas a gente tem a eternidade com o Senhor, né? E que a gente possa entesourar recursos no reino dos céus, amém? Com muitas vidas, né? E até por isso o último princípio que eu queria compartilhar com vocês aqui, né? Então, sermos testemunhas, né? Amarmos as pessoas incondicionalmente. Mas eu vou me apropriar, né? Os jovens estavam com a gente lá no retiro, vão lembrar, né? Um testemunho que eu vou me apropriar da Carol, que é sobre não deixar, e a última ferramenta, né, que eu queria compartilhar com vocês aqui: não deixar ninguém para trás. Não deixar ninguém para trás. Qual que foi o testemunho, né? A gente estava preparando ali, né, o que a gente ia ministrar aos jovens no culto de sábado, e aí eu ia levar a mensagem, né, e eu ia preparar o terreno para Carol e para Raquel. Talvez muitos de vocês conheçam aqui, né, são duas irmãs que frequentaram até aqui a Flórida também, agora estão na Grande, que elas iam contar um testemunho. E foi engraçado que eu pensei assim, devem contar o testemunho da vida delas, né, como Deus, né, transformou a vida delas, e eu estava
preparando uma mensagem meio que nessa linha e eu não fazia ideia do que elas iam falar. E como elas falaram publicamente, eu vou reproduzir aqui porque casa perfeitamente com aquilo que a gente está ministrando. Né? Eu tinha pensado e pensei assim, eu até pensei assim, acho que a minha mensagem nem vai ter tanto gancho assim com o que elas vão ministrar, né? Mas beleza, é o que Deus colocou no meu coração e vamos ver no que vai dar. E aí eu trouxe, né, uma mensagem um pouco nessa linha aqui e passei a bola para o testemunho delas. E as duas chegaram juntas e elas estavam assim, já chorando, já na hora que pegaram o microfone. Eu falei, bom, vamos ver o que vai sair daí. Aí elas falaram assim, Marcelinho, você não faz ideia, né, da ponte que você nos deu, porque a gente vai contar um testemunho que tem tudo a ver com aquilo que você falou. E eu pensei, bom, então elas não vão contar o testemunho da vida delas, qualquer dia elas contam para vocês. Mas enfim, Carol e Raquel, e elas estavam contando sobre o testemunho de uma terceira pessoa, que, né, tomem cuidado para não confundir, porque ela também chama Raquel. Então tem a Carol e a Raquel, irmãs nossas aqui, da nossa família, e uma terceira Raquel, né, que é alvo dessa história. E elas estavam contando essa história. A Carol, como alguns de vocês conhecem, é uma pessoa bem evangelista. Ela cumpre aqui esses chamados aqui, né? Ela tem esse dom, ela prega pro poste. E ela pregando para as suas alunas e as suas colegas de trabalho. Ela trabalha, né, ela é personal trainer, e ela estava pregando para as suas colegas lá de trabalho. Uma delas se converteu, é a primeira Raquel, né, que é a nossa irmã aqui da igreja. E ela também estava pregando para essa segunda Raquel, né? Essa outra moça. E a Carol contou que ela, durante 3 anos, ou acho 4 anos, ela toda vez pregando para essa menina. E a menina, assim, rechaçando ela com intensidade, do tipo assim, olha, isso não tem nada a ver com a minha vida, entendeu? Esse negócio de Jesus aí, religião, entendeu? Meu negócio é outro, assim, eu não quero saber. E é a Carol insistente, 4 anos. E aí uma hora ela falou assim, olha, 4 anos aqui, acho que tá bom, né? Você não quer, beleza, valeu, tchau, obrigado. E seguiu a vida. Só que lembra que tem a Raquel do meio, né? A nossa irmã Raquel. A Raquel também é amiga dessa outra Raquel. E ela falou que a Carol pregou durante 4 anos, e ela comentou isso bem enfaticamente comigo. Ela falou assim, olha, ela falou pra mim, Marcelinho, eu tinha desistido. Pra mim, assim, eu nunca mais ia jogar uma perolinha, porque assim, ela me rechaçou tão profundamente durante 4 anos, que assim, não ia investir um minuto mais, pelo menos evangelizando, né, essa amiga. Mas, graças a Deus, que essa Raquel do meio aqui, nossa irmã, não desistiu. E mesmo 4 anos sendo rechaçada, continuou. Claro que horas você dá uma recuada, né? Tá, eu vou falar até sobre isso já, quando a gente for ler. Se quiser deixar separado aí, 2 Timóteo 4, a gente vai chegar num texto bíblico já. Mas enquanto isso, o testemunho. Aí, ela falou que a Raquel do meio continuou evangelizando a amiga. Só que aí aconteceu um detalhe. Essa terceira Raquel, essa amiga das 2 irmãs nossas, ela adoeceu. Ela contraiu um câncer e o câncer começou a avançar. Uma pessoa jovem, saudável, personal trainer, fitness e tudo mais. Mas o câncer deu metástase, pegou no osso. Quando foi ver, a pessoa estava internada e estava já começando a ficar muito grave, né, e beirando o estágio irreversível do câncer. E a Raquel do meio lá. Até que finalmente, talvez um pouco pela dor, né? Talvez não, né? Com certeza, pela dor, ela recebeu a palavra. E ela falou assim, eu acho que eu estou precisando ouvir disso aí. E foi algo maravilhoso. Ela recebeu a palavra, mas assim, ela mergulhou, a terceira Raquel, mergulhou de cabeça. Começou a frequentar a célula online. Só não chegou a se batizar porque ela estava internada com um fio na UTI, assim. Mas assim, ela estava me contando uma coisa muito linda. Ela falou assim que ela estava ainda algumas células estão online, não sei se vocês têm algumas que já estão presencial, mas a dela estava online. E ela falou assim, ela estava na UTI, ligada por milhões de fios, mas com a câmera aberta, assim, ouvindo, recebendo, interagindo, conversando. E assim, na maior alegria. Enfim, infelizmente, né, essa terceira Raquel, essa amiga dela, eu não cheguei a conhecer, mas ela de fato, né, piorou do câncer e faleceu. Mas qual que é a mensagem aqui, né? Qual que é esse o recado, né? E a Carol estava dizendo, né, e ela deu esse testemunho, depois ela conversou um pouco mais no jantar, né, do retiro, e ela compartilhou comigo, né, em mais detalhes. Ela falou assim, Marcelinho,
se dependesse de mim, se dependesse só de mim, graças a Deus não depende de mim, a salvação dos nossos familiares e amigos depende, né, do Senhor, mas se dependesse de mim, ela teria morrido sem conhecer ao Senhor. Mas graças a Deus, que a primeira Raquel, né, a nossa irmã Raquel, ela não deixou ninguém para trás. Ela não desistiu. Ela foi até o fim, porque ela sabia que ainda que a semente pudesse não frutificar, ela entendeu a comissão. Ela entendeu a importância de fazer tudo o que está ao nosso alcance para levar as pessoas a conhecer o nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Então vamos ler, né, com essa história em mente, né? Vamos ler 2 Timóteo 4, versículo 1 a 5. Né? Enquanto você abre aí, né? Quando eu até depois conversei com elas, eu falei assim, você imagina, Carol, se Jesus tivesse desistido de nós? Porque talvez, eu não sei você, eu demorei um pouco para... assim, meu irmão achou uma estratégia boa para me convencer. Se algum de vocês conhece a história. Outro dia eu conto em mais detalhes. Mas, alguns de nós demoraram para cair a ficha. Você imagina, João, se o Betinho tivesse desistido de você? Onde a gente estaria se ou os nossos amigos que nos evangelizaram ou o próprio Senhor tivesse desistido de mim? Porque eu fui meio cabeça dura e demorei um pouquinho para me abrir para a mensagem da palavra de Deus. Então, se ele não desistiu de nós, né, nós não podemos desistir de ninguém. Mas como? Né? Vamos lá, também. Vamos ver o que Deus nos ensina sobre isso. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 até o 4. Olha essa introdução aqui. Antes eu só vou fazer um parênteses. Né? Eu amo a palavra de Deus na sua riqueza de detalhes. Olha esse parênteses. Paulo, apóstolo Paulo, o cara que escreveu quase todas as cartas do Novo Testamento, o maior pregador de todos os tempos, ele está escrevendo para o seu amado discípulo Timóteo, seu filho na fé. Ele está escrevendo imediatamente antes de ser morto. Ele sabia, a data de morte dele já estava marcada. Era a última carta que ele ia escrever para o seu discípulo, que veio a ser a última carta dele na palavra de Deus. E a gente está falando do último capítulo dessa carta. Então, assim, é quase alguém que está em estágio terminal de alguma doença, e essa pessoa vai receber a última visita da vida dela e vai ser a última palavra que ela vai falar antes de partir para a eternidade. Ou seja, não vai ter outra chance. Aquilo que ela falar agora é muito importante. E olha o que Paulo fala. Olha a introdução. Feita essa introdução, olha a introdução que Paulo fala. Eu, Paulo, te digo a você, Timóteo, solenemente, na presença de Deus e de Jesus Cristo, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer o seu reino. 2 pontos. Olha o nível da introdução. Eu, Paulo, te digo solenemente, na presença de Deus e de Jesus Cristo, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer o seu reino. 2 pontos. O que vier agora é muito importante. E olha o que ele fala na sequência dos 2 pontos. Pregue a palavra. Ponto final. Pregue a palavra. Esteja preparado. Quer a ocasião seja favorável, quer não seja. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino, pois virá um dia, um tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os seus próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas o que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Pregue a palavra. Tem uma outra versão, né, que talvez alguns irmãos estejam com ela, né, que é a Almeida, que fala assim: quer seja oportuno, quer não seja. Quando eu li esse versículo pela primeira vez, eu confesso que eu achei estranho. E eu demorei a entender o que verdadeiramente está por detrás dessa mensagem. Porque eu pensei assim, então quer dizer que Jesus está nos ensinando a ser inoportuno com as outras pessoas? Tipo assim, eu tenho que ser chato mesmo, incomodar. Mas não é isso que a palavra está falando. Quando a palavra fala sobre ser
inoportuno, Jesus não está nos ensinando a ser sem noção. São duas coisas completamente diferentes. E eu estou falando isso porque eu verdadeiramente achava que era isso. Então, quer dizer, eu tenho que ser o chato mesmo, né? A pessoa não quer e eu vou ficar falando até que a pessoa me dê um soco na cara. Eu não estava entendendo. Mas quando a palavra fala, né, e essa versão aqui da NVT, ela me ajuda a explicar até um pouco isso, porque ela fala assim, quer a ocasião seja favorável, quer não seja. O que Jesus está nos ensinando aqui? Ele está falando o seguinte, olha, não espere a oportunidade cair de bandeja na sua mão. Jesus está nos ensinando, crie a oportunidade. Faça a ocasião se tornar oportuna. Por quê? Porque as pessoas não vão chegar assim, olha que legal, hoje é domingo, você foi na igreja? E aí, você leu a Bíblia hoje? As pessoas não vão fazer isso para você. As pessoas não vão ter a proatividade, até porque é uma batalha espiritual. Né? Existe uma força contrária, maligna, que quer fazer as pessoas não chegarem nesse relacionamento com o Senhor Jesus que você tem, que nós temos. Então existe uma resistência. E nós precisamos quebrar essa resistência. E muitas vezes nos relacionamentos, nós precisamos fazer isso, nós vamos ter que ser proativos. Para os homens aqui, né, valentes do salão, vocês não foram proativos para, né, se apaixonarem pelas suas esposas? Você não precisou quebrar uma resistência, você não precisou quebrar um gelo? Né? É mais ou menos assim. Pode ser que alguns tenham sido o inverso, né? Hoje em dia, né, a mulher também não deixa por fora, né? Mas assim, precisa quebrar uma resistência, precisa quebrar um gelo, precisa o quê? Sermos proativos. Igualmente também, quando a gente for falar, quando nós formos levar a mensagem, quando nós formos pregar a palavra de Deus, a Bíblia está nos ensinando também, crie a ocasião, crie a oportunidade, seja proativo. Então, a ocasião pode não parecer oportuna, mas faça ela se tornar. E como que isso funciona? Você lembrou da pessoa? A pessoa não está nem lembrando de você. Você ouviu alguma coisa que te fez recordar. Cria o assunto. Fala assim, olha, eu lembrei de você quando eu ouvi essa mensagem. Olha que coisa linda, olha que testemunho lindo. Sei lá, hoje em dia tem tanta coisa por aí, né? Tanta mensagem que a gente escuta. Eu lembrei de você. Ouve esse negócio, eu acho que isso pode te ajudar nisso. Ou, às vezes, a propensão a convites, porque, né, a gente sabe que é difícil, às vezes, a pessoa, né, receber um convite para ir num culto. Mas quando envolve, às vezes, uma criança, a coisa é outra, né? Fala assim, vai ter uma apresentação lá de Natal, vai ter umas criancinhas fofinhas lá. Crie o convite, force, né, no bom sentido, para a primeira intenção prevalecer. Então, a gente promove eventos, né? O evento é uma oportunidade especial, por quê? Porque tudo está voltado para criar um ambiente para a pessoa que ainda não conhece a palavra. Porque é verdade, às vezes o nosso ambiente também é intimidador. Porque a gente já está numa comunidade, a gente já está em família, a gente está ouvindo uma palavra que a gente já está acostumado a ouvir. Mas tem pessoas que estão vivendo num mundo com realidade completamente diferente da nossa. Que isso aqui que a gente está compartilhando é uma viagem muito louca. E tem gente que não está acostumado a quebrar, porque assim, tem gente que curte também uma novidade. Mas tem gente que não. Então nós precisamos criar essas ocasiões, criar essas pontes, né? Sejamos proativos. Aí, né, eu estava tentando aplicar essa mensagem. E olha que coisa curiosa, né? Como a gente complica às vezes algo que tem que ser tão simples. Eu, né, como eu falei, eu não tenho tanta essa liberdade de brincar com pessoas com as quais eu não tenho tanta intimidade. E eu estava orando, né? Porque assim, eu estou pregando algo que eu quero viver também. E eu confesso que eu não fui uma pessoa que sempre fui proativa nesse negócio de não trazer as pessoas para Jesus e não sei o que lá. E Deus tem me ensinado. E aí, esses dias eu estava, né, pensando e orando sobre isso, né, pedindo ao Senhor estratégia e tal. E Deus me fez lembrar de um negócio. Né? Tem a hora do trabalho e a hora do café, né? Que as pessoas estão um pouco mais abertas para falar de qualquer outra coisa que não seja do trabalho, né? E aí, tem um assunto que rola no café lá do trabalho que eu nunca participei, não era por desinteresse, mas porque não é da minha realidade.
mas que é da realidade de 100% das pessoas do planeta Terra, que é recomendar séries do Netflix. Eu não sei vocês, mas todo mundo lá no trabalho recomenda um a outro as suas séries do Netflix. Eu sou meio nerd, eu gosto de, assim, se me perguntar de livros para ler, eu posso recomendar, assim, posso conversar horas. Mas é o meu jeito, eu não tenho o hábito de assistir séries do Netflix. Quando a Tainá falou, não, vem ver isso aqui comigo, eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero. Pode assistir tranquilo, eu vou ficar lendo ali meus livros, você fica aqui, tô do seu ladinho aqui, você vê e eu tô aqui lendo. Mas eu não tinha esse papo, até que, né, apareceu o tal do The Chosen aí, né? Não sei de novo quem tá vendo, né, recomendo para vocês. E aí agora eu tô me sentindo o máximo, porque o pessoal chega no café e fala assim, você tá vendo a série não sei o quê? Eu falo assim, eu tenho uma série para você, agora eu tenho um assunto, e tá todo mundo lá no trabalho, eu tô recomendando para todo mundo, já tem alguns que estão assistindo, e o assunto começou, porque o pessoal não conhece nada da Bíblia, eu falo assim, mas Marcelo, o que é aquele maluco lá que pesca e tal? Eu falo assim, então, aquele lá é Pedro, você vai ver a transformação que vai acontecer com ele, e assim tá rolando. Foi um negócio assim, tipo, muito simples. Mas, de novo, Deus fez criar-se uma ocasião. E, às vezes, a gente tem que fazer isso, né? Porque a gente está brincando, mas está falando sério. É o quê? É pedir para Deus, pedir para o Senhor criar esse ambiente, criar essa conexão, criar essa ponte, criar estratégias. E Deus, Ele é o dono de toda a ciência, de toda a sabedoria, Ele vai te dar estratégias muito melhores do que essa, mas pelo menos essa que tem funcionado comigo até agora está indo bem. Mas o mais importante, né, é não desista de ninguém, porque pode ser que as pessoas, né, o não a gente já tem, né? O não a gente já tem, pode ser que as pessoas resistam, mas assim, eu não quero, né, esse peso para mim, para os meus irmãos, eu não quero que a gente um dia chegue nos céus e chegue com lágrimas nos olhos, por quê? Porque a gente poderia estar acompanhado de outras vidas, que eventualmente a gente vai olhar para trás e falar assim, puxa, cadê aqui aquele meu irmão que deveria estar comigo, né? Eu ouvi uma frase muito bonita esses dias, né, que ele falou assim, eu não quero ser, um pastor que falou, ele falou assim, eu não quero ser, pensando nos personagens bíblicos, né, eu não quero ser como Davi. Por quê? Porque Davi ganhou Israel, mas ele perdeu a sua família. E ele falou assim, mas eu também não quero ser como Noé, porque Noé, ele ganhou sua família, mas ele perdeu o mundo inteiro. Então, que coisa, né? Assim, que a gente possa chegar no céu bem acompanhado, né, dos nossos amigos, da nossa família, dos nossos queridos, né, sem deixar ninguém para trás. E aí, para finalizar, né, vamos só abrir o último versículo que eu vou ler com vocês, 1 Coríntios 10, 13, mas antes disso, né, eu só queria dizer o seguinte, né, de fato, irmãos, nem todo mundo vai ter a mesma efetividade, né, quando lançar essa semente. E Jesus, de fato, não espera isso de nós, né? Eu tenho certeza, e eu, né, profetizo na vida de vocês, que vocês vão ser muito efetivos. Que as sementes que vocês lançarem a respeito da palavra de Deus vão frutificar na vida de muita gente, muitos familiares, pessoas, amigos, maridos e esposas que ainda não conhecem Jesus, filhos que estão eventualmente, né, longe da fé, né, pessoas que estão aí em diferentes estágios de vida, em diferentes relacionamentos de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito e muito efetivos. Mas de fato nem todo mundo vai ter exatamente a mesma efetividade. Talvez uns vão ter menos, outros vão ter mais. Mas qual que é a graça aqui, né? O mandamento, como a gente falou no início, né? O mandamento é para todos. Mas tem uma coisa também que é para todos, que é a bênção e a alegria que está associada com a obediência. Por quê? Porque quando você dá algo para alguém, por mais que essa pessoa possa receber algo, quem mais vai ser enriquecido por essa experiência de dar é você que deu. Então tem uma coisa muito louca que eu vivi isso quando eu era mais jovem, né? Quando eu estava na escola, a gente tinha um grupo de amigos cristãos que se reunia na hora do intervalo da classe. A gente estava isso no colegial. E a gente começou a fazer, inspirados por alguns outros amigos que a gente tinha, a gente começou a fazer evangelismo de rua. O que a gente fazia? Terminava a aula, a gente se reunia, né, no pátio da escola, a gente compartilhava uns versículos, a gente orava, e a gente saía meio que de 2 em 2, assim, ia no meio da rua e achava alguém e falava de Jesus para essa pessoa. A gente fez isso algumas vezes. Na época não tinha WhatsApp,
né? Na época não tinha nada disso e a gente não sabia de fato o que ia dar, né? Nesse negócio. E a gente achava ganhando pão de ônibus, puxava um papo, falava de Jesus, a gente achava um camelô na rua e aí o cara estava lá parado mesmo, então a gente não podia fugir, né? A gente falava de Jesus, às vezes a gente pegava alguém andando, a pessoa obviamente saía na frente disparada. Mas enfim, a gente voltava depois para a escola para compartilhar as experiências que a gente tinha tido nessa 1 hora que a gente fazia de evangelismo de rua. E eu digo uma coisa, e Deus, né, de novo me fez lembrar, isso faz muitos anos, né? E Deus me fez lembrar disso, que a gente voltava para a escola e era um negócio, assim, a gente compartilhava. E eu lembro que a gente fez isso durante 1 ano. Eu conto nos dedos, né, eu me lembro assim, algumas pessoas aceitaram a Jesus. A gente não conseguiu guardar o contato de ninguém, porque naquela época não tinha WhatsApp, essa facilidade. SMS pagava e era caro na época. Então, assim, a gente não conseguiu guardar o contato de ninguém. Eu não faço a menor ideia se qualquer uma dessas pessoas que aceitaram Jesus ainda estão andando com Deus. Eu não faço ideia da mensuração dos frutos. Pode ser que tenha dado muito fruto e eu não tenha sabido, não saiba. Mas eu não faço ideia de qual fruto que deu. Mas eu sei de um fruto que isso deu. Esse foi o fruto no coração de nós que estamos fazendo aquilo. Por quê? Porque a gente voltava, e quando a gente compartilhava aquilo que a gente viveu, assim, eu não sei, né, você, mas assim, eu me sentia, de verdade, eu me sentia o apóstolo Paulo, assim, pregando pela Turquia, entendeu? Eu achava aquilo fenomenal. Mas no meu coração, né, eu tinha, sei lá, 15 anos na época, aquilo de fato era, né, o nosso apostolado, entendeu? Era, vamos dizer, a fronteira que Deus tinha dado para a gente. Jesus falou, ide fazer discípulos, né, em todas as nações. Vai começar pelos que estão pertinho. Um dia, né, pelos que estão um pouco mais distantes. E um dia pode ser que você alcance as nações. Mas, de fato, para a gente aquilo foi tão marcante. Encheu o nosso coração de tanta alegria. Por quê? Porque a gente aprendeu da bênção e da alegria que está associada com a gente obedecer a palavra de Deus. A bênção da obediência, ela é muito maior do que a força do mandamento. Então, quando você começa a experimentar a alegria de poder compartilhar, quando o fruto chegar, então, a gente vai ser igual a Cida aqui, que estava emocionada com o fato de poder compartilhar disso. Então, o testemunho dela foi muito poderoso. Por quê? Porque é a vida real, é a alegria genuína de você poder compartilhar a vida com alguém e poder ver o fruto disso. E para, de fato, finalizar, né? A melhor pregação de todas que a gente pode fazer, muitas vezes, ela é a pregação sem palavras. Por quê? É claro que a pregação, ela envolverá comunicação em palavras. Mas por que eu quero dizer sem palavras? Porque se existe um antídoto da pregação, a pregação ao contrário, a despregação, é quando a gente fala alguma coisa e nossas atitudes comunicam o contrário daquela coisa. Então, muitas vezes, a melhor forma da gente, né, levar alguém para Jesus, né, a palavra até usa essa ferramenta quando fala de, às vezes, maridos e esposas, né? Ela fala assim, a melhor forma de você transmitir a graça, o amor de Deus, é você viver do lado dessa pessoa e essa pessoa simplesmente vê a sua vida. Porque quando essa pessoa vê que você está cheio dessa atmosfera da presença de Deus, as pessoas serão atraídas até você. Mesmo que você não precise usar palavras. E quando elas forem atraídas, aí você lança a palavra. Olha o que fala, né? E aí a gente encerra. 1 Coríntios, até para o pessoal do louvor que quiser voltando, não sei como vocês vão se organizar aqui para o final do culto. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz o seguinte. Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa. Quando a Bíblia fala sobre comer e beber, ele está falando das ações mais cotidianas que a gente fala. Ele está falando assim, qualquer coisa que você faça, desde a mais simples, da mais corriqueira, da mais normal, assim, da nossa vida, do dia a dia. Portanto, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quando você carregar, né, na sua vida uma atmosfera de graça, de intimidade para com Deus, e você ser cheio, mas tão cheio desse relacionamento com Cristo, a sua vida vai brilhar tão intensamente
por onde quer que você ande, você vai levar adiante essa atmosfera. E você vai ser tão cheio da presença de Deus, que pode ser que você faça as coisas mais simples da sua vida. Pode ser que você esteja, sei lá, limpando o carro, lavando a louça, sei lá, coisa mais cotidiana que tem. Você vai estar cheio de uma atmosfera de unção e da presença de Deus, que vai atrair as pessoas. Eu creio, né, que a gente, né, quando tem a palavra de Deus e tem a alegria da salvação, nosso rosto de fato, profeticamente, né, como, né, Moisés, quando viu a glória de Deus, o rosto dele brilhava. Nosso rosto não brilha fisicamente, mas nossa alma, ela brilha diferente de fato. Porque o mundo está vivendo em trevas muito profundas, né? Não preciso nem falar do que vai rolar aí no Brasil agora. As pessoas estão desesperadas por algo real. As pessoas estão correndo atrás, né, loucamente em busca de algum prazer, porque elas não conseguem ficar paradas, né, em busca do preenchimento de um vazio existencial. E a gente tem a palavra de Deus, a rocha eterna, o relacionamento vivo com o Senhor, e a nossa vida vai brilhar. Você vai brilhar. As pessoas vão ser atraídas por você porque a sua alma vai falar de algo que tem sido real para com você. E se isso não tem sido, vai passar a ser hoje. E você vai sair daqui, eu tenho certeza, né, que o Senhor vai, né, ser glorificado, porque, né, as pessoas vão ser atraídas, você vai aprender a lançar sementes, né, e que a gente possa aproveitar essas oportunidades, criar, né, essas ocasiões, quebrar o gelo, quebrar as barreiras, né, para que não sejamos indiferentes com as pessoas que estão em alta velocidade rumo, né, a bater no muro, a cair no inferno, a cair, né, em depressão, enfim, qualquer outro tipo de desgraça dessa vida. Então, né, que a gente seja cheio dessa mensagem, que o Senhor nos inspire, né, a amar as pessoas, né, a sermos testemunhas, a fazermos discípulos e principalmente, né, não esquecermos de ninguém, né, porque Ele não esqueceu de nós. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.